Deus é muito verdade. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos no Salmo 3. Falamos semana passada no Salmo 1. E nós vamos falar hoje sobre o Salmo 3. E você até quando vai lembrar a palavra de Deus nos Salmos. Isso é até nós vamos nos Salmos. Mas enquanto você estiver falando conosco nesse tempo, vamos continuar aqui. Nós temos visto que o Senhor tem nos abençoado com pérolas, com palavras no coração dele nesse dia. Enquanto o ditado lá fora, o time que está ganhando não se mexe, né? Vamos continuar a dar enquanto nessa mina aqui, que tem muita coisa de bom, de boa, para sair para nós esse tempo. Prepara o seu coração para receber a palavra do Senhor, esteja pronto, apto a fazer isso. Se você está com problemas em casa, dificuldades em alguma área, em algum momento, em algum tempo na sua vida, não tem problema, não se canse, não se agonize, você não está só, né? Nós estamos com você. Seu problema é o nosso problema, a sua dor é a nossa dor. Não se esqueça disso, nós somos a sua família, certo? Nós somos a sua família. Então não costumo dizer para as pessoas que vão lá em casa, não chore sozinho, não chore, mas também não ria sozinho. Estamos juntos com você, para chorar com você, mas também queremos nos alegrar com você no tempo da nossa oração. Amém, queridos? Aleluia. Quem achou o Salmo 3 diz glória. Aleluia. Está escrito assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele, Deus, pois tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, eu o ouvi desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10.000 de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se a sua versão é igual a minha, mas na verdade isso não muda o contexto nem o rumo da história, né? Não altera nada do que a Bíblia quer dizer. E nós vamos trabalhar hoje à noite um tema que nós trouxemos com muito cuidado, sobre 3 lições que Davi nos dá sobre vencer adversidades e angústias. 3 lições nesse salmo que Davi nos apresenta para termos vitórias nessas questões que são tão atuais hoje quanto era no tempo de Davi. Adversidades e angústias nós já temos todos os dias, às vezes, né? Sempre eles vêm bater na porta. A adversidade sempre está batendo na nossa porta. A angústia, ela quer se alojar dentro de casa conosco, né? Então, Davi nos mostra esta noite 3 lições de como ter vitória sobre esses 2 inimigos que estão tentando assolar a nossa vida. Uma coisa que esses problemas provocam em nós é insônia. Ele não nos deixa dormir, arrebata o nosso sono, assola todos nós em algum momento das nossas vidas. A insônia é um problema, veja quanto teima em resistir não ir embora. Para muitos é uma condição crônica na sua vida, no seu dia a dia. Sofrem de insônia, é uma doença crônica. Outros de nós
problemas ou mesmo decisões pesam sobre os nossos ombros. Cada decisão que temos que tomar pode mudar a nossa história. Esse peso nos ombros tende a nos tirar do sono. Alguns de nós ficam acordados a noite inteira porque não achamos que podemos enfrentar o problema que virá pela manhã. Não tem como resolver o problema, não tem saída. E ficamos a noite matutando, como diz o cearense, a noite matutando, tentando encontrar uma saída para o problema que nós pensamos não ter solução. Como na verdade tem. Na verdade tem. Medicamentos e médicos não faltam para digerir esta aflição que afeta a vida do ser humano, mas apenas uma cura completa, bem sucedida existe. Qualquer estratégia, qualquer medicação, qualquer método de dormir ou para dormir, para nos tirar a insônia, esse método, esse medicamento, esse tratamento, ele é falível, mas tem uma cura que é plena, completa. Há um que pode nos dar o remédio que nos tira plenamente, completamente desse problema crônico que assola a humanidade nesse tempo. E o nome desse remédio é chá da raiz de Jessé, Jesus. É só tomar uma xícara de chá da raiz de Jessé, você dorme tranquilo, que é uma beleza. Porque ele nos traz o problema da insônia crônica. Davi revela a cura para a insônia e a antecipação do medo do amanhã no Salmo de número 3. Ele nos traz a realidade, a cura para esse problema. E este é o primeiro salmo no qual a ocasião para a sua escrita é revelado. É o primeiro salmo que fala sobre isso. O Salmo 3 é uma oração de Davi ao Senhor quando ele foi forçado a fugir pela segunda vez de Jerusalém. A primeira vez foi porque um rei ciumento, com medo de perder a sua popularidade para Davi, tenta matar Davi. E ele tem que sair de Jerusalém, fugindo às carreiras no meio da noite. A segunda vez, a perseguição vem de dentro da sua casa, vem do seu sangue, da sua carne. Absalão, filho de Davi, intenta matar o pai para tomar o trono. Ele se associa com amigos de Absalão, que são seduzidos pela conversa bonita e sedutora da rebelião de Absalão, e se levantam contra o rei de Israel. O pai que reinava era Davi, e o filho rebelde, Absalão. O Salmo 3 é o primeiro, queridos, salmo de lamento para o Senhor. Para muitos de nós, este é o mais precioso de todos os salmos. Nas horas mais escuras da nossa vida, nós nos identificamos com ele, até mesmo citamos ele em nossas orações. Que já não se angustiou a um tal ponto, queridos, de citar um trecho da palavra de Deus no seu salmo. Muitos até mesmo citam o salmo de número 70, se não me falha a memória, que fala sobre apressa-te, Senhor, em nos socorrer, né? O nó está tão apertado, a luta está tão acirrada, que ele se lembra do Salmo 70 e começa a orar o Salmo 70. Socorro, Senhor, apressa-te. Deus nos ama tanto, querido, que Ele nos dá liberdade para despejar as nossas emoções cruas no coração dele e aos pés do seu santo e eterno monte. Ele usa um pai com o coração partido e um rei humilhado para nos encorajar e nos ensinar, à medida que enfrentamos as situações desesperadas da vida. E hoje nós vamos aprender com o salmista, com Davi, como vencer as angústias e as adversidades. Fique atento que ele vai nos ensinar hoje
Eu creio que as lições que Ele está a nos apresentar vai ser de grande valia, não só para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida no relacionamento familiar, para a sua vida profissional. Os ensinamentos que estamos para ter agora à noite, essa hora, será de grande valia para toda a sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz para nos apresentar as saídas para a vida. Por isso que ela diz assim: de todas as coisas que você tem de guardar, guarda o vosso coração, porque nele está todas as saídas para a vida. Então Deus quer rasgar o nosso coração hoje e plantar no nosso coração as sementes para vencer as lutas que temos que enfrentar todos os dias. A primeira coisa que Davi nos ensina é colocar a sua angústia diante de Deus. Davi não faz outra coisa a não ser colocar a sua angústia diante de Deus. Os problemas internos são sempre os mais graves e perigosos na nossa vida, seja na família, seja nos negócios, na igreja ou nação. Davi não tinha para onde ir, a não ser para os pés do Senhor. Ele lançou o estresse do seu espírito diante do trono de Deus onipotente, e toda a dor em seu coração foi derramada aos pés do Pai Celestial. Queridos, nós temos que aprender com Davi a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto das coisas acrescenta-se depois. Nós entendemos esse salmo de forma contrária, né? Nós entendemos esse salmo como se as coisas nos fossem apresentadas, não é? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas. Mas, querido, o salmista quer dizer que nós temos que entender o seguinte: vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e o seu poder, e a sua glória, depois apresentamos as outras coisas. Fazemos o resto, depois cuidamos do resto, depois nós vamos atrás de solução. Mas antes, estão no mundo para elas. Quando os amigos falham, quando o banco falha, quando o governo falha, quando o patrão se nega, aí em última instância, agora não tem mais jeito, só Deus no negócio. E busca Deus em última instância, quando deveríamos buscar em primeira instância Deus em primeiro lugar. Quando os inimigos se opor e se levantar contra você, queridos, os nossos problemas da alma e do espírito, medo, desânimo, depressão, frustração, raiva, ódio, se opõem a nós. Tudo isso são inimigos, são opositores nossos. Estamos em uma guerra, em um curso que as tentações que surgem a partir do nosso próprio desejo pecaminoso, com a ganância e orgulho e a luxúria, como essas coisas vêm de nós mesmos, não vêm lá do mundo, vêm de nós mesmos. Estamos em uma guerra, estamos em uma batalha contra as tentações que estão dentro de nós mesmos. Porque senão de onde vem todos os males, como diz a palavra? De onde vem todo o mal? Do coração do homem, queridos. Então tudo que nós sofremos hoje vem do nosso próprio coração pecaminoso, seduzível, corruptível. Todas as coisas que enfrentamos hoje não vêm do mundo, vêm do nosso próprio coração. São brigas internas, guerras internas. A palavra de Deus nos ensina, porém, que todos os ataques são direcionados a partir de uma única fonte. Todos os ataques são direcionados a partir de uma única fonte, queridos. Não vem de outra fonte. O grande inimigo de Deus e adversário da humanidade está por trás de
todas as tentativas de nos destruir, porque a única coisa que ele sabe fazer, as únicas 3 coisas que ele sabe fazer é roubar, matar e destruir. Não espere misericórdia do inimigo da sua alma. Não espere misericórdia. Não espere compaixão do inimigo que está lhe levando em direção ao inferno. Não espere compaixão desse inimigo, porque não há compaixão em seu coração. Ele também busca destruir aqueles que o Pai anseia salvar. Todos os que não receberam a Cristo. A Escritura desmascara o nosso verdadeiro inimigo. Todos aqueles, Deus busca salvar a todos aqueles que não receberam a Jesus Cristo ainda. Todos aqueles. O Evangelho é para todas as pessoas. O amor de Deus foi estendido a todas as pessoas. O sacrifício vicário na cruz foi para todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas é bem sabido que nem todas herdarão o reino de Deus. É bem sabido que nem todas aceitarão essa palavra do Evangelho. A salvação já veio até você, ela já foi apresentada a você. Todos nós fomos salvos antecipadamente. Todos nós somos salvos antecipadamente. Mas o papel daquele que é salvo é mergulhar na salvação, em direção à salvação. Mas nem todos fazem isso. Nem todos. Nem todos têm coragem de fazer isso, de mergulhar na salvação que Cristo nos ofereceu desde a criação dos tempos. Efésios 6, versículos 10 e 12 diz: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares altos. Pastor, por que você não conhece meu patrão? Aquele homem é um lobo devorador. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: a sua luta não é contra ele, é contra o principado que age através da vida dele e na vida dele. Essa é a luta do cristão. Não é contra o irmão que temos que lutar, é contra o que está por trás dele. Quando Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, ele não estava falando com Pedro, estava falando com a ação que estava por trás de Pedro. Quando Jesus repreendeu Pedro, não era Pedro que estava endemoniado, havia uma ação por trás de Pedro, tentando infiltrar e inflamar o coração de Jesus. E Jesus, conhecendo as artimanhas de Satanás, disse: para trás de mim, Satanás, que eu conheço você. Quando os amigos dizem que Deus se esqueceu de você e não vai ajudá-lo, Davi nos mostra uma coisa incrível aqui. Quando os crentes sinceros enfrentam problemas, alguns cristãos carnais e incrédulos geralmente questionam a sua relação com Deus. Quando os crentes sinceros enfrentam problemas, alguns cristãos carnais e incrédulos questionam a intimidade dele com Deus, a sua intimidade com Deus. Quem já ouviu que não precisa nem falar, nem levantar a mão? Quem já ouviu que é a frase: e tu é tão santo? E tu diz que é filho de Deus? E tu não é crente? Quem já ouviu isso, né? Eu acho que todos nós já ouvimos isso alguma vez na história de fé. Mas tu não é tão crente, porque tu está passando desse problema aí. Eles erroneamente concluem que Deus está julgando os que estão aflitos. Talvez
pagando pelos pecados que cometeram. E isto é o que muitos em Israel concluíram contra Davi, que Davi estava pagando pelo pecado que ele tinha cometido. É por isso que os amigos de Jó fizeram a mesma coisa, insinuaram que ele estava em pecado, por isso estava sofrendo tanto. É por isso que a mulher de Jó disse: ei homem, pelo amor de Deus, abandona esse teu Deus e se mata logo, acaba com a história. Porque os cristãos carnais e incrédulos tentam dizer, ou falar, ou descredibilizar a sua intimidade com Deus, a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus. Eles tentam driblar e descaracterizar essa comunhão que nós temos com Deus. Só que eles se esquecem que a palavra de Deus diz, vamos encontrar na Escritura, Jesus dizendo: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, não se deixe abater, não entristeça, não se decepcione, não se frustre. Tenha bom ânimo. Deus venceu o mundo para nos dar desse mundo a vitória que vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se somos verdadeiramente espirituais, entendemos a palavra e os propósitos de Deus, e não ousamos supor que problemas na vida de uma pessoa justa seja castigo de Deus. Nós não podemos entender que um cristão genuíno sofra por castigo de Deus, quando não é verdade isso. Quando não é verdade isso. É bem verdade que Deus disciplina a quem Ele ama, é bem verdade isso, mas isso não quer dizer que as nossas lutas, as nossas dores seja castigo de Deus. Porque a disciplina de Deus não é essa, querido. A disciplina de Deus, ela não traz dor. A bênção da disciplina de Deus não nos traz dor. Pelo contrário, nos traz alegria, paz e contentamento. É isso que a disciplina de Deus faz conosco. Um dos presidentes americanos, chamado Abraham Lincoln, disse: eu tenho sido impulsionado muitas vezes sobre os meus joelhos pela esmagadora convicção de que eu não tinha outro lugar para ir. A minha própria sabedoria e que tudo sobre mim parecia insuficiente para aquele dia. Só tinha uma saída para Abraham Lincoln: se ajoelhar aos pés da cruz, se ajoelhar diante de Deus. O Senhor não nos favorece para não se incomodar, ou para que nós não incomodemos com problemas. O Senhor não nos abençoa para isso. Na verdade, o oposto que é verdade. Ele nos convida a levar os nossos problemas a Ele. Não, eu vou abençoar o Diomedes para ele parar de ficar no meu pé pedindo ajuda. Eu vou abençoar o Arthur para que ele deixe de estar enchendo meu saco. Eu vou abençoar o Luiz Carlos porque eu estou cansado de ouvir a voz dele, blá, 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 dentro de mim. Não, pelo contrário, Deus nos exorta a dizer para Ele: olha, lance sobre mim o problema de vocês. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5,7 diz: lançando todo o seu cuidado sobre mim, porque Ele tem cuidado de vós. Sobre Ele. Salmo 55, 22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Esse é o propósito de Deus, querido. Deus tem prazer em que nós, seus filhos,
tenhamos a liberdade de entregar a Ele as nossas dores, as nossas aflições, os nossos dissabores, as nossas desilusões, seja elas em quaisquer que área for, as nossas desilusões, frustrações, decepções, dissabores, tem que estar aos pés do Senhor. Não tem outro lugar para depositarmos isso. O seu amigo não tem como lhe ajudar, o seu pai não tem como lhe ajudar, o seu patrão não tem como lhe ajudar, o governo não tem como lhe ajudar. A única ajuda que nós iremos obter, ela vem do Senhor dos céus e da terra, porque só Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que voa de dia e da assolação que voa ao meio-dia. Ele é o único que pode nos livrar. Está lá escrito no Salmo 91. A segunda lição que Davi nos ensina é a proclamar a nossa fé em Deus, é testemunhar, é exaltar, é falar da nossa fé em Deus. Davi tirou os olhos dos seus inimigos e fixou os olhos no Senhor. Não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos socorro quando somos atacados com problemas insuperáveis. Nós temos um socorro. Nós temos de onde buscar ajuda. O Senhor tinha feito um pacto com Davi, uma promessa sobre o trono de Israel. Tinham feito essa promessa. Depois que a promessa foi feita, Davi não controlava mais os seus medos ou os seus sentimentos. Em vez disso, ele se manteve firme no Senhor, que não quebra a sua aliança e as suas promessas. O Salmo 3, versículo 3 nos dá o aval disso. O versículo 3 do Salmo que nós lemos nos dá o aval para essas coisas. Nós temos que permanecer cheios de fé na palavra de Deus, que continuam a se levantar com o espírito triunfante nos corações conturbados de todo o povo hoje. A fé, ela vem da palavra de Deus. A fé não é simplesmente crer que Deus existe, que todo ser humano sabe que Deus existe. Até mesmo os ateus professos, eles sabem que Deus existe. Como é que uma pessoa vai crer ou não crer em algo que não existe? Como é que um ateu não vai crer em algo que não existe? Ele só não crê em Deus porque ele sabe que Deus existe, mas ele não crê. Então todo indivíduo crê que Deus existe, e isso não é fé. Fé é a confiança inabalável no caráter de Deus, que não pode mentir. Isso é fé. É a confiança inabalável no caráter de Deus. Isso é fé. Depositar a nossa fé no Senhor. Entender que Deus é o nosso protetor. A mente perturbada de Davi virou-se para as promessas familiares da palavra de Deus. Promessas como essas, promessas familiares. Aí ele lembra de Gênesis 15:1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Queridos, se nós temos Deus como nosso protetor, e nós queremos na promessa e na aliança que Ele fez conosco, nós temos sempre que estar fazendo menção das promessas de Deus a seu povo. Deus prometeu a Abraão uma descendência que não se podia contar. Já tinha quase 100 anos Abraão. Aí em Deuteronômio 33:29 diz: feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, ó povo salvo pelo Senhor.
o escudo do teu socorro, e que é a espada da tua majestade, e os teus inimigos serão encontrados mentirosos diante de ti, serão pisados sobre as tuas alturas. Promessa de Deus para nos garantir a vitória sobre adversidades e angústias, sobre inimigos e angústias. O Senhor é o nosso escudo. Quando levantamos o escudo da fé, declaramos a nossa confiança inabalável de que Deus vai nos proteger, nos carregar, e nós carregamos fortemente o seu testemunho de poder e de força inacessível e imensurável. Se cremos que Deus é o nosso protetor, temos que crer que Deus é a fonte, é a nossa fonte de glória. A palavra de Deus declara que o Senhor dará graça e glória. No Salmo 84, versículo 11. O Senhor fará isso. Davi previu a glória de Deus que está sendo restaurada por ele, através da honra de servir como um mestre, como o Senhor. Servir e honrar, através da garantia da aliança que Deus havia sido prometida a ele, que ele reinaria sobre Israel, e não haveria outro rei como ele. Através da restauração de tudo o que Absalão tinha tirado dele, Deus havia prometido devolver a Davi tudo que seu filho rebelde Absalão tinha tirado. Através de uma vitória na batalha e um retorno triunfal a Jerusalém, através da exibição do favor de Deus e do poder em seu nome, ao contrário do que os seus inimigos acreditavam ou sonhavam. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, querido. Romanos 8:18 diz: pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não é digno de ser comparado com a glória a ser revelada a nós. Está doendo, querido? Está sofrendo? Sendo perseguido? Tudo isso não é digno de ser comparado com a glória que está por vir. Café pequeno, querido. Por maior que seja o teu problema, ele é café pequeno daquilo que está por vir para a igreja da parte de Deus. Deus nos levanta e nos convida. A cabeça de Davi se curvou em desespero por causa da sua situação e com medo da batalha que havia pela frente. Mas Davi declarou a sua confiança inabalável de que Deus iria encorajá-lo. Primeiro, o Senhor iria levantar a cabeça de Davi e dar-lhe a coragem necessária para enfrentar os seus inimigos, medos e amanhãs. Assim como Ele vai levantar a sua cabeça, a nossa cabeça como igreja. A igreja do Senhor será levantada a cabeça. O mundo pode estar escandalizando a igreja pode estar escandalizando a igreja, mas naquele dia o Senhor levantará a cabeça da igreja. E os nossos inimigos serão envergonhados diante de nós. Deus vai levantar a sua cabeça, menina, menino, rapaz, moça, homem, mulher. Deus vai levantar a sua cabeça. Não se acomode na situação em que o mundo está apresentando a você. Isso não se compara com o que Deus tem separado para você. Não se compara. Segundo, o Senhor irá levantar a cabeça de Davi e ele vai olhar para cima das suas circunstâncias, para que ele possa ver a glória de Deus. Para que ele possa ver a glória de Deus. Sabe por que não vemos hoje, querido? Porque andamos com a cabeça baixa. Não vemos a vitória de Deus e nem a glória de Deus hoje, porque o mundo está tentando nos acostumar a andar de cabeça baixa.
Eliseu e Elias estavam cercados, sitiados em uma cidade. Aí Elias manda o seu moço Eliseu olhar por cima do muro e perguntou para o moço: o que você vê, Eliseu? Aí o moço diz: nada, nada, mestre, nada, senhor, meu senhor. Aí o menino desce. Daqui a pouco Elias manda de novo: que tu vê, menino? Diz: nada, senhor, meu senhor. Desce e sobe de novo. Aí Elias pergunta: o que tu vê, menino? Meu senhor, eu vejo algo na frente, eu vejo algo lá no futuro, lá no horizonte, eu vejo algo. O que você vê? Eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. Sabe o que Elias disse? Desce e corre e avisa ao rei que vai chover. Nós podemos estar vendo nada hoje, mas amanhã Deus vai nos apresentar um sinal da vitória. Ele vai nos apresentar um sinal que a chuva vai vir e a seca vai se embora, e a árvore que estava seca vai vicejar, vai frutificar e vai dar muitos frutos, e frutos maravilhosos, e frutos que permanecerão. Podemos estar nada vendo nada hoje, e Deus responde às orações de Davi. Davi estava confiante de que Deus responderia às suas orações por causa da relação da aliança de Deus com ele. O seu clamor ao Senhor era choro de uma criança em direção a seu pai. Crônicas 17:13 diz: eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu não vou tomar a minha misericórdia para longe dele, como atirei, e ele que vai antes de mim. Eu não vou tirar a minha misericórdia dele, porque ele vai adiante de mim, antes de mim. Como cristãos sob a nova aliança da graça de Deus, nós precisamos de ter uma relação de pai com filho, com Deus. Precisamos desenvolver essa aliança de pai e filho para Deus. E a terceira lição é que Davi clama por libertação a Deus. Davi clama por libertação ao Senhor. O grito de Davi no versículo 7 é diferente do seu grito anterior. Este é o grito de confiança e não de desespero e desamparo. Aparentemente Deus deu a Davi um sinal especial da sua presença e cuidado. Percebendo essa maravilhosa verdade, Davi chama a ajuda de Deus, clama por ela. Clame por libertação pessoal e para a vergonha de seus inimigos. Nós temos que clamar ao Senhor. No Salmo 118, versículo 6, está escrito: o Senhor está contigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Clame por libertação, igreja. Clame por libertação, rapaz, moça, homem, mulher. Eu não sei o que aprisiona o teu coração. Eu não sei o que impede você avançar diante de Deus. Eu não sei o que impede você entrar num processo de maturação diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua família, no teu relacionamento familiar. Eu não sei o que está acontecendo, que está impedindo você crescer diante de Deus em intimidade com Ele. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está impedindo, algo está aprisionando com que você faça isso, para que você não chegue à maturidade da fé. Algo está aprisionando você. O que temos que fazer? Clamar por libertação. O Senhor está contigo. Não tema o que pode fazer o homem a você. Não tenha essa preocupação.
Corajosamente Davi invocou o Senhor e surgiu em seu nome, para provar que aqueles que o ridicularizavam estavam errados. Salmo 58, versículo 6 diz: ele clamou a Deus para fazer seus inimigos tão impotentes como leões desdentados. Davi clamou a Deus tão corajosamente. Davi creu tanto que seus inimigos seriam envergonhados, tão ridicularizados, como leões desdentados, que não tem poder para nada, nem runge direito, porque os dentes não impedem que ele possa rugir. Assim clamou Davi a Deus, para fazer os seus inimigos impotentes. Davi proclama a sua fé, porque a libertação vem de Deus, queridos. A libertação não vem de mim mesmo. A libertação não vem de uma mente positiva. A psicologia, a psiquiatria não liberta o homem de nada. Não liberta. Ninguém pode libertar o homem. Ninguém pode. Só há um que pode libertar o homem. E esse nome é Deus. É Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o libertador de Israel. Se você é Israel, diz amém. Você é o Israel de Deus. Você é Israel de Deus. Deus quer mostrar-se forte, não só em nome de Davi, mas em nome do seu povo, que ele havia prometido abençoar. Deus se levantou não apenas em favor de Davi, mas de todo o seu povo, em que ele havia prometido abençoar. A bênção de Deus recai sobre você essa noite, irmão, irmã, igreja. A bênção de Deus também foi invocada e liberada em seu favor também, em nosso favor. Deus, como tu abençoou Abraão, como tu abençoou Davi, a Daniel. Queridos, esses homens já foram abençoados o que tinha de serem abençoados. O tempo agora é o da igreja, e nós temos que clamar a Deus por libertação da igreja, para abençoar a igreja dele, a noiva dele. E só quem é noiva será abençoada, só quem é noiva será liberta, a noiva será abençoada pelo Senhor, só a noiva. E deixa eu dizer uma coisa, queridos: nem todos que se dizem igreja é a noiva. Nem todo mundo se proclama igreja é a noiva de Cristo. Nem todos. Como é que o senhor sabe disso? Eu não sei. Eu não sei, quem sabe é você. Quem sabe disso é você. Quem sabe o que você é, noiva ou só igreja, é você, não é o pastor da igreja. Ele não tem uma bola de cristal, ele não é vidente para saber o que você pensa, o que você faz. Ele não é vidente. Só quem sabe a diferença entre noiva e igreja é você mesmo. Deus tem abençoado a noiva dele. A vitória de Davi veio através de entregar a angústia, problemas ao Senhor e voltar-se para Ele em busca de ajuda. A vitória de Davi veio quando Davi entregou tudo ao Senhor e o buscou por ajuda. A vitória de Davi veio através da oração. Eu costumo dizer aqui na igreja uma frase tipo essa: muita oração, muito poder. Pouca oração, poder nenhum. Então Davi orou,
e orou constantemente, ininterruptamente, incansavelmente, para que o Senhor libertasse a ele daquela confusão. A vitória de Davi veio através da fé inabalável em Deus e a sua palavra. Em algum momento, enquanto Davi estava orando e clamando a Deus, o Senhor deu-lhe a paz sobre a vitória. Deus garantiu a vitória para Davi. Davi nem sempre teve essa garantia. Houve um momento em que ele sentiu que Deus pudesse escolher não favorecê-lo. Na verdade, ele resignou-se a tudo que Deus determinou. A tudo o que Deus determinou. Foi mais ou menos assim que Davi fez. Segundo Samuel capítulo 15, versículo 25 e 26, fala sobre o rei Zadok. Então disse o rei Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. O rei Zadok confiou plenamente na vontade de Deus, e foi a mesma coisa que Davi fez. Davi confiou plenamente na resposta de Deus para os seus problemas, para os seus inimigos, para as suas angústias, para os seus dissabores, para as suas decepções, frustrações. Davi confiou plenamente em Deus. Mas no presente salmo ele orou até Deus responder, e depois descansou na paz que Deus derramou sobre o seu coração. Queridos, Deus nos dá a convicção da sua resposta. Ele nos dá a convicção da sua resposta. Quando Deus coloca paz no nosso coração a respeito de qualquer problema, de qualquer situação, quando Deus coloca paz no nosso coração, a nossa atitude deve ser de descansar nessa promessa. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais deixa com ele. Não temos que confiar no Senhor e andar desesperados como se não confiássemos. Não adianta nós orarmos ao Senhor fervorosamente e querer agilizar para Deus, ajeitar as coisas para Deus. Não vai dar certo. Antecipar para Deus. Nós não poderemos nos antecipar para Deus nunca, querido. Nunca pegaremos Deus de surpresa. Nós nunca pegaremos Deus de surpresa. Muito pelo contrário, Ele sempre nos surpreenderá. Sempre. Uma vez eu estava em casa resolvendo uma questão com um de nossos filhos, os mais velhos. E a pastora Efigênia, mãezona, né? Todo mundo conhece aqui a leoa maternal Efigênia. Todos conhecem aqui. Ela estava muito envolvida com a questão, muito envolvida emocionalmente, maternalmente. Eu cheguei para ela e disse: você confia no Senhor, meu filho? Eu confio, meu filho. Tu sabe que eu confio. Não, estou perguntando se confio no Senhor. Eu confio sim, confio não. Eu estou perguntando se você confia no Senhor. Eu confio. Então tira a mão do meio. Deixa Deus fazer. Sai do meio. Ela levou um choque assim, de primeira instância. Ela levou um choque assim. Ela olhou para mim assim, com os olhos arregalados, lindos, maravilhosos. Ela olhou para mim assim,
sem fala. Ficou sem fala. Porque a confiança dela naquele momento não estava realmente 100% em Deus. Estava na mãe. Estava na mãe resolvendo o problema do filho. Mas a palavra foi confrontadora, disse: então saia do meio. A mesma coisa para você hoje à noite, queridos. Saia do meio. Deixa Deus trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. O tempo é dele, a hora é dele, a ocasião é dele. Nós não podemos interferir no processo curativo e libertador de Deus. Não podemos nos interferir nisso. Porque o que nós mais sabemos fazer é atrapalhar. E sabemos com excelência. O que nós mais fazemos é atrapalhar o processo de Deus, o processo curativo e libertador. O que nós mais sabemos fazer é atrapalhar. Para concluir, quando Deus nos deu a sua paz, quando Ele nos der a sua paz, podemos prosseguir com confiança. Mas até que Ele nos ceda a sua paz, queremos continuar orando fervorosamente. Enquanto Deus não nos der paz, continuaremos orando fervorosamente. Enquanto Deus não me der paz, igreja, continue orando fervorosamente. Não desista de orar. Sabe que eu digo isso? Eu digo com experiência própria. Eu não gosto de falar de teoria, de livro que eu li, de estudo e tal. Eu não gosto de falar disso, eu gosto de vivência. Fala de vivência. Eu passei 16 anos da minha vida afastado da casa de Deus. 16 anos. Por 16 anos da minha vida, eu chegava em casa, eu presenciava meu pai de joelho dobrado. Eu não via quando ele começava e também não via quando ele levantava. 16 anos, meu pai de joelho orando pela minha volta. 16 anos, com 30 anos de idade, eu me converti de verdade. Nasci na fé, filho de pastor, nasci dentro da igreja. Filho de crente não é crentinho, esqueça isso. O seu filho precisa se converter. Você precisa evangelizar o seu filho. Não se confie que é nascendo e crescendo aqui dentro. Não se confie nisso. Esse lugar não leva ninguém para o céu. Que leva para o céu é Jesus Cristo. 30 anos eu me converti. Havia um chamado para a minha vida, desde os 12 anos de idade. Já contei isso aqui na igreja várias vezes. Com 30 anos eu volto para Jesus. Aos 32 anos eu termino meu seminário. 32 anos e meio. Com 2 anos e meio eu termino meu seminário de forma. Com 2 anos e 9 meses eu estava pastoreando a minha primeira igreja. Havia um propósito para de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: enquanto Deus não cumpre o seu propósito, Ele não vai nos largar. Ele não vai nos largar. Ele não vai largar você. Há um propósito de Deus no coração de Deus a seu respeito, a respeito da sua família. Enquanto você não tiver paz nisso, não pare de orar. Não pare de orar. A promessa vai se cumprir. Nós cremos num Deus de aliança. Ele fez uma aliança com a sua noiva, que um dia viria buscá-la. Ele vai buscar. Ele fez uma aliança de cuidar da sua noiva. Ele tem cuidado da sua noiva. Nós temos um Deus de aliança e um Deus que não muda, um Deus imutável. Ele não tem sombra na sua palavra, não há variação na sua palavra. O que Ele diz é o que Ele é. Então continue orando. Enquanto que você não sentir paz, não pare de orar. 3 lições que Davi nos apresenta para os seus filhos.
inimigos, as adversidades e as angústias. Confia no Senhor. Confia no Senhor.